Boa noite. Agradecemos a Deus mais uma semana de muito aprendizado para todos nós. E que nosso espírito se fortaleça para que nós possamos nos dedicar cada vez mais às boas obras, em especial à nossa reforma íntima. Eu tive a oportunidade hoje de escutar um pouco do Evangelho antes, na verdade, do comentário ao Livro dos Espíritos, e eu cheguei bem na hora de uma pergunta relacionada às situações difíceis das pessoas. E as perguntas foram se seguindo, e o Sérgio respondendo, e veio outra pergunta, falando de outras vidas, todas em cima já da questão do aborto, do estupro, e temas difíceis para a humanidade. E eu fiquei lembrando que eu tive essa semana a oportunidade de ter um contato com um dos textos mais antigos da humanidade, que é o Ramayana, que é a história do rei Rama, na Índia Antiga. Os historiadores dizem que deve ter sido escrito mais ou menos, ditado, acontecido a história, mas uns 4.000 anos antes de Cristo. Só para você ter uma noção, o Siddhartha Gautama, o Buda, historicamente teria vindo 600 anos antes de Cristo. E ele já vinha de uma queda da religião hindu, que já tinha milênios. E essa religião hindu, ela tem como base o Mahabharata e tem o Ramayana. E eu achei interessante a questão do Ramayana, que é a história do rei Rama, porque as perguntas que vieram ligadas ao aborto, a estupro de menores, enfim, problemas, o que acontece, se tem noções ou não, e lá eles têm muito essa questão do Dharma e do Karma. O Dharma é o braço de Deus na vida, ou seja, é Ele que mantém as estrelas no céu, e o mar no lugar dele sem invadir a terra, que mantém os ciclos da vida, que faz a gente nascer, crescer, é a linha natural das coisas. Do Dharma ninguém pode fugir. Agora nós nos desviamos muitas vezes do Dharma, e aí vem o Karma, que o Karma são esses problemas que vão aparecendo, que na verdade são oportunidades ou lembranças para nós, para que nós voltemos para o caminho correto. E aí o rei Rama é uma situação interessante, que começa, na história deles, logicamente, você interpretar aquilo muito simbólico. Do mesmo jeito que a Bíblia no Antigo Testamento tem questões simbólicas, as outras tradições também têm simbolismo. E para a gente entender a lei, a lei natural e a lei dos homens, e a lei do Dharma com a lei do Karma, muito disso está aproveitado no Espiritismo, que é jovem, um bebê, pensando nessas tradições. Houve uma batalha muito difícil, em que determinadas entidades estavam arrasando com a terra. E os deuses tentaram de todo jeito, a história deles é assim, a gente entende isso, dadas as devidas proporções, que nós espíritas somos monoteístas, acreditamos só num Deus, e a questão do trabalho da espiritualidade, mas cada um recebe a linguagem, interpreta as coisas de Deus a seu modo. Então é o modo em que os hindus interpretavam e que levou aquele povo até onde ele está hoje, trouxe. Como o Espiritismo é de convergência, ele não é de divergência com religiões, então acho que sempre calha dar uma leitura nesses textos também. E aí é interessante, que essas entidades estavam acabando com a terra, os deuses, na época que eles entendiam, não estavam conseguindo resolver o problema, e eles chamaram o grande Deus dos deuses, que era o Senhor de todas as coisas, que era Vishnu ou Narayana. Quando ele chegou logo para resolver, com trovões, terremotos, enfim, ele resolveu. Só que lá, mesmo Narayana, ele ainda está sujeito ao Dharma, à lei natural, em que todo excesso
ele tem que ser reparado. Abriu a porta, tem que fechar. E ele, mesmo sendo um Deus, o Deus mais poderoso, ele comete um excesso, porque sobram duas entidades e elas saem correndo e se refugiam na casa de uma senhora que era esposa de um Brahma, né, que eles chamam lá, que era tipo um sacerdote, uma pessoa que vivia em orações. E ela disse que na casa dela, lá eles respeitam muito essa questão da casa, da hospitalidade. Eles pediram abrigo, só faltavam 2. De todos os que estavam dominando o mundo, ele acabou com todos. Narayana desceu e disse: eu vou matar esses 2. Ela disse: na minha casa quem manda sou eu. Mas eu sou Narayana. Ele disse: mas na minha casa você só entra se eu deixar. E Narayana faz o quê? Ele dá um golpe nela tão forte, só para afastar, mas ele era muito poderoso, que ela se bate e morre. E ele vai, extermina os 2 que ele for e acabou matando a mulher. Ele passou por cima de uma lei natural muito forte, que era de respeitar a vontade do outro, a casa do outro, a casa da mulher. E o pior, separou a mulher do seu marido, num tempo que não era o tempo adequado, e tirou uma vida. Então ele, para eles lá, ele pecou, né? Se fosse nossa leitura, nossa linguagem, ele errou, ele se desviou do Dharma. O que ia acontecer? Surgiu um karma, ele ia ter que fechar a porta que ele abriu, ele ia ter que entender, ele ia ter que passar por aquilo, ele teria que ser mais humilde. E ficou compreendido entre eles que Narayana, o grande Deus, iria reencarnar. E ele ia encarnar como um homem. Imagine o grande Deus Narayana encarnando como um homem. E isso demorou uns 10.000 anos. Dizem eles, né, que quando a humanidade está mais em dificuldade, o materialismo está muito forte, Deus manda um emissário. Então Narayana, ele não veio só numa missão, ele reencarnou também com um karma, para responder pela vida que ele tirou, pelo desrespeito ao Dharma. É tão interessante que ele acabou afastando a mulher de seu marido, interrompendo um ciclo de vida antes, e não deixando que as coisas fluíssem no tempo certo, excedendo da força. Resumindo a história, ele volta, vem numa família real. Quando ele ia ser rei, acontece um problema lá, que aqui não dá tempo para a gente contar hoje, mas fica a dica para dar uma olhada no Narayana, ou Ramayana. E no dia que ele ia ser nomeado rei, o pai dele volta atrás e diz a ele que ele não vai poder ser rei, e pior do que isso, ele vai ser isolado do reino, desterrado por 14 anos. Ele, antes de reencarnar, ele fez uma promessa, que ele nunca mais rompia o Dharma. Ele queria vir para cumprir o karma. Então, era uma lei natural. Ele nasceu na família, tinha 4 irmãos, ele ia ser o rei. No outro dia, todo mundo gostava dele, todo mundo queria, ele sabia que ia ser o rei. O pai dele disse para ele no dia que ele ia ser rei, no outro dia o pai dele disse que ele não ia mais ser. Pensou que ele ia ficar com raiva, porque eram situações externas ao pai que fizeram com que o pai não nomeasse mais ele, quer dizer, voltasse atrás na palavra, porque ele tinha uma palavra anterior que ele tinha dado para uma esposa, ela disse que não tinha que ser ele, tinha que ser o filho dela. O pai pediu até, pelo amor de Deus, que ele se revoltasse contra ele, pai, mas ele lembra que ele tinha dentro dele algo que dizia, ele tinha feito uma promessa de nunca mais romper o Dharma, nunca mais desobedecer à vontade da lei natural. Então, quando o pai disse, você não vai ser rei, ele que estava certo que ia ser rei, ao invés dele reclamar, foi o que ele disse? Tudo bem, meu pai. E ele disse, pois tem mais outra coisa, vai passar 14 anos desterrado, morando onde você quiser, longe do reino, sem nada. Ele disse, aceito. Então ele é o grande símbolo de rei justo, que ele aceitava, ele veio para dizer, eu descumpri o Dharma, eu vou cumprir meu karma e não desobedeço mais. É o famoso, se fosse na linguagem cristã, seja feita a vontade de Deus antes
da minha. Não se revoltou contra o pai. Foi para o desterro. A esposa dele disse que ia com ele. É interessante que ela também reencarnou, mas ela era esposa dele no outro plano. Eles vêm, elas vão na selva, e naquele período era interessante, que ele vai acabar tendo que combater outro monstro desse que está dominando o mundo, e ele vence. Quando ele vence, ele livra o mundo sendo homem, que era um monstro que tinha pedido aos deuses que não fosse morto nem por deuses, nem por demônios. Ele nunca imaginou que quem ia matar ele era um homem. Quem matou foi o Rama, cumprindo o Dharma. Se ele tivesse rejeitado de ir para a selva, ele não tinha cumprido esse papel. Ele era tão legítimo que o irmão dele, que a mãe quis que fosse rei e acuou o pai, quando o irmão soube, foi lá para ele dizer: não, eu quero que você seja o rei. Ele disse: não vou descumprir a vontade do Dharma. Ele disse: pois eu vou ficar só no seu lugar por esses 14 anos, quando você voltar, o trono é seu. Ele era tão devoto nisso que o irmão pediu, quando ele foi pedir para ele voltar, ele deu 2 passos para trás, a chinela dele ficou na frente. Ele pegou a chinela e disse: pois eu vou levar a sua chinela. Abençoe sua chinela, que eu vou botar ela no pé do altar, lá, do rei. Tudo que eu for fazer, que eu tiver dúvida, e todo dia eu vou reverenciar a sua chinela. Você vê como ele queria cumprir o Dharma. Tudo se entregando para ele. Ele disse: mas não vou afrontar o meu pai, eu não vou afrontar o Dharma. Seguiu até o final. Resumindo a história, passado tudo aí, que ele teve que passar muitos problemas para sanar esse Dharma. Ele foi afastado da mulher do jeito que ele afastou a mulher do Brahma. Ele perdeu o reino por 14 anos. Ele teve que passar por diversas provações. Mas depois ele voltou e cumpriu tudo direitinho, até que ele voltou e desencarnou e seguiu o caminho dele. Então é interessante, né? Mas mesmo no tempo que ele estava na floresta, ele estava cumprindo um Dharma, ele teve um papel a cumprir. Ele sabia que se tinha que acontecer aquilo com ele, é porque era bom. Tinha alguma coisa que ele ia fazer e ele não ia romper mais, ele ia seguir o papel. Ele ficou o maior exemplo, né? O romance termina dizendo: toda vez que você precisar de algo, você diga Rama, Rama, né? Que é o rei Rama, né? Que é o rei justo. Ele nunca vai desamparar. Então eles falam, né? Rama, Rama, né? Interessante. Ou seja, o Dharma, a lei natural, ela não pode ser rompida sem que haja reparação. Só uma história como essa, eu acho que sanearia talvez 99,9% das perguntas que nós temos com relação ao aborto. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Porque as leis naturais, o livro dos Espíritos fala isso, elas são imutáveis. Quando o Allan Kardec vai fazendo perguntas para as várias mesas, ele leva a mesma pergunta para vários médiuns. E ele diz: o que é verdade se repete, porque a verdade ela é verdade em todo canto. Do mesmo jeito que eles diziam lá, que a tradição budista diz, né, que a tradição hinduísta diz, os babistas dizem, os espíritas dizem, os cristãos dizem, é a verdade. Justiça é a justiça de Deus, que não é olho por olho, dente por dente. Foi Rama que escolheu vir, Narayana aceitou vir. Foi ele que aceitou os desígnios do Pai, porque ele sabia que ele já tinha errado em descumprir a lei natural. Um dia será reparado. Agora, a reparação não quer dizer que quem estuprou vai ser estuprado. Pode ser que seja. Mas o objetivo espiritual é a edificação humana, é que aquele que fez não mais faça. Eu tenho um livro interessante que era Sexo e Obsessão, do Divaldo Franco. E era exatamente um padre que era pedófilo.
E ele era uma encarnação do Marquês de Sade. O que ficou definido, resumindo a história dele, não é que ele não ia mais ter contato com criança ou que ele ia ser estuprado. Foi que ele era cuidar para que crianças não fossem mais violentadas. E aí ele cumpriu. Porque grande, dizem todos esses antigos, e os espíritas e os cristãos, grande é o homem ou grande é a mulher que consegue dominar os seus desejos, dominar a sua mente. Esse é o papel. Conseguir seguir o caminho do bem, ser justo. Foi o que o Emmanuel disse para o Chico: estuda, trabalha, se esforça no bem. E é interessante ver, às vezes, essas vidas integrais, histórias integrais, biografias, para a gente ver, não é que a pessoa só é êxito, é que as pessoas, enquanto humanas, elas claudicam. Mas Jesus não vai dar uma pedrada em ninguém, ele vai só dizer o quê? Vá e não erre mais. E se eu cair para Jesus, não tem problema. Mas ele quer que você levante, até que você não tenha mais vontade, desejo, desvirtuado da lei natural. É a coisa mais bonita. Eu tive uma alegria muito grande esse ano de fechar uma releitura do Livro dos Espíritos, todo, ponta a ponta, capa a capa. E o resto dele é a coisa mais linda, porque são as leis naturais. Rapaz, o que é a lei natural? Estão aí, lei de amor, e aí daí por diante, lei de justiça. Isso é relevante para nós. Então cada um faça a sua parte, cada um lute para ser melhor do que ele mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Cada um use a sua inteligência, a sua racionalidade para afastar o que você entende que não é seu ou que não é bom e pegar o que é bom, como dizia Paulo. Vê tudo, mas retende o que é bom. Evitarmos o senso de crítica quando ela for uma mera crítica. Incentivarmos o espírito de estudo e de trabalho, de esforço no bem. Quem errou, que seja o passado, passado. Quem errar, caia e levante. Quem está por este caminho, com certeza, mais dia menos dia, vai deixar de cometer certos erros. Cometerá outros e mais dia menos dia deixará de cometê-los também. Porque existe uma lei de progresso. A gente só avança. Isso é que faz da vida uma vida alegre. Isso é que faz a gente dar uma mensagem para quem está pensando no suicídio uma hora dessa. No mês do suicídio aí, de combate ao suicídio, Setembro Amarelo. Trabalharmos a alegria de viver com responsabilidade, sem culpa, mas com responsabilidade, lutando para sermos pessoas melhores. Como disse o Chico, dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Para finalizar, eu estou andando com duas, que eu brinco, eu digo, eu estou com duas faquinhas aqui no meu celular. São duas mensagens que eu anotei num cantinho de correspondência. Foi muito interessante que eu vi, num determinado período, que tem um trecho que fala do viva e deixe viver. Cada um a seu tempo vai receber a mensagem. E aí, eu abri um livrinho, que era o livro diário, né? Que eu estou lendo, dos codependentes anônimos. Ele tem uma mensagem por dia. Eu achei interessante que ele dizia assim: não tenho que gostar nem concordar com o que está acontecendo. Eu lembrei logo, a gente chega, vê todas as coisas, fica, isso aqui eu não gosto, dali eu não gosto, a gente não tem que gostar ou deixar de gostar.
Nós temos que chegar onde nós tivemos de chegar e fazermos a nossa parte. Se queremos que algo seja diferente, vamos lá e vamos nós fazer a nossa diferença, deixando o outro fazer a parte dele. Eu achei tão interessante o diálogo, Sérgio, que quando eu estou terminando de ler a biografia do Chico, que eu passei para você, estavam discutindo nos anos 80, o Chico já faleceu em 2002, e ele dizendo, e quando o Chico, 50 e tantos anos de mediunidade, quando ele morreu, o espiritismo acaba. Aí eles disseram, como o Chico sempre dizia, eu sou um capim. E teve um que foi falar no dia da comemoração de decanatos de mediunidade do Chico. Ele teve mais de 60 anos de mediunidade. Aí ele disse, olha, as leis da vida atuam fora de quaisquer opiniões. Quantas vezes a gente não diz, olha, você não faz como eu estou dizendo, vai se dar mal. Não, eu sou filho de Deus, quem sabe da minha vida sou eu e Deus. As leis da natureza, se eu tiver cumprido o Dharma, se eu estiver no caminho reto, as leis da vida atuam fora de quaisquer opiniões, critérios, arbítrios ou motivos humanos. O universo funciona independente de nossa aceitação ou repulsa, sem nenhuma questão pendente. Restringamos-nos à nossa significância. Ou seja, façamos a nossa parte onde quer que nós estejamos e deixamos que os outros façam a parte deles. Viva e deixe viver. Não é interessante? Não parece? O discurso de 80 com o livro dizendo, não tenho que gostar nem concordar com o que está acontecendo. Aí eu comecei a colocar no celular, porque quando as pessoas vêm contar coisas para nós do dia a dia, a gente já quer logo dar uma opinião negativa, né? Vê o lado negativo. A pessoa chega cheia de ideias e diz, mas isso aqui... Aí eu vi o Chico, quando foi receber um título, as pessoas criticando, e ele disse, por que você vai? Ele disse, porque Emmanuel sempre nos diz que é um pecado muito grande a gente desfazer a alegria dos outros. E nós espíritas começamos a assumir a responsabilidade. Eu comecei logo a lembrar quantas vezes eu fui crítico desnecessariamente, desfazendo a alegria dos outros e consequentemente também deixando de ser alegre porque eu não estava vivendo a minha vida. Qualquer um tem direito de acertar e errar até chegar ao caminho certo, porque nós fizemos assim. E aí eu digo, vou guardar, isso aqui eu vou chamar de minhas facas, vou estar aqui no celular. Porque na hora que vier o pensamento assim, eu puxo e lembro, olha, que é isso? Chegar num canto e dizer, não gosto daqui, não gosto daquela, não gosto daquele rapaz, não gosto. Quem está doente, descobre que está com diabetes, ou para de comer doce ou morre, e não deixa. Por quê? Se eu consigo adaptar qualquer coisa, por que eu não posso adaptar as coisas mais sutis? Quer ver tudo e reter o que é bom, quer deixar a pessoa viver, deixar de ser antipático, ser amoroso, lutar para ser amoroso, amorosa. Se eu troco o alimento que eu gosto tanto para viver bem, por que eu não troco o meu sentido com as pessoas e com as coisas para viver bem também? O problema está na gente. E acima de nós, e para os casos que foram perguntados, que a gente não tem o que fazer, existe Deus. Céus e terras passarão, a sua palavra não passará.
Aquele que habita sobre a proteção do Altíssimo, sobre a proteção do Onipotente, não tenha dúvida. O que é estar sob a proteção do Onipotente? É seguir a lei natural, é se render, é obedecer, é ser o filho obediente, lutar e se esforçar no bem, estudar, trabalhar e se esforçar no bem. Aí, meu amigo, para esse aí, para essa, 10 mil cairão à sua direita, não é isso? 100 mil à sua esquerda, não temerá a seta que voa ao meio-dia. Agora, se eu estiver falando aqui, e vem um tiro perdido, ele era meu, ele não era perdido. E o que eu vou levar é o trabalho que eu fiz para que eu fosse um espírito melhor. E cada um o que pegou de alguma coisa boa que viu, se eu tiver feito alguma coisa boa nessa parte. O resto vai passar, como nós falamos da última vez. Bom, não é o orador que deixa as pessoas pensando nele. Bom é aquele que faz as pessoas pensarem nelas. Como foi falado agora há pouco, ninguém está pronto. Qualquer um pode cair, qualquer um pode virar alcoólatra hoje, pode virar dependente de drogas, adicto hoje, pode se perder em desvios de quaisquer desejos, pode ficar depressivo, obeso. Por isso que a gente fala de uma programação de 24 horas. É uma luta constante para sermos melhores. Ninguém é professor aqui, mas os Espíritos dizem que nós temos que estudar ensinando, trabalhar construindo, servirmos a nós e aos nossos, servindo aos outros. E o trinômio básico disso, em algumas instituições tem isso até em brasão, é exatamente isso, é recuperação. Por quê? Porque aqui em regra, todo mundo está em prova ou em expiação, para se recuperar. Aí, passo já. Depois da recuperação, você entender que está em recuperação todo dia. O caminho aqui é até o dia, para nós, que a gente conhece, que a gente vê, que a gente desencarnar. Só que depois da desencarnação continua. Não tem ninguém pronto e acabado. Então não se teste ou não teste a vida, se renda para a lei natural. Aí você vê a vida de liberdade, mas é constantemente. Outro dia eu vi numa fala um médico dizendo que para os adictos, né, quando dá aquela fissura, ele disse: qualquer desejo, segure 10 minutos, faça alguma coisa por 10 minutos, você vai ver que ela zera, dá aquele impulso, tem que ser, e você é capaz de fazer qualquer coisa, mas consiga, segure, conte 10 minutos de relógio, segure, se afasta. Eu já estive testando algumas vezes. São questões. Não tem ninguém pronto acabado. Na hora que a gente disser assim, estou pronto, esqueceu da lei natural de progresso, que o progresso não cessa. E quem diz estou pronto, já estou imune, não vai mais querer aprender nada. E quanta coisa tem para aprender? A cada semana que passa, mais coisas eu aprendo. Lutar contra a preguiça, contra a tristeza, contra esse espírito de crítica, trabalharmos uma espiritualidade maior, mais forte dentro de nós, uma humildade que vai dar serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos modificar.
que vai dar coragem para a gente modificar as que nós podemos. E vai ter que, com o tempo, desenvolver em nós uma sabedoria para nós distinguirmos o que a gente não pode modificar, dharma, e o que a gente tem que trabalhar para modificar, karma. Que é interessante para nós, que dentro dos livros que eu li esses meses últimos, um dos mais importantes foi o Codependentes Anônimos. E eu achei interessante a reflexão, porque o católico, o judeu, ele trabalha muito com os mandamentos, e o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E no Coda ele diz que nós nos tornamos codependentes porque ou nós nos colocamos como Deus, ou a gente coloca o poder superior em outra pessoa. E é isso que faz, como aconteceu o caso semana passada, da moça que fizeram uma troca de rosto, né? Ela, por também uma desilusão amorosa, ela deu um tiro de espingarda no rosto, tentando se matar, e não morreu. A gente já falou aqui, morrer não é fácil não, nem nascer é fácil, nem morrer é fácil. Mas, de novo, por que Deus não bota a mão? Livre-arbítrio, aí está a nossa liberdade. Por mais, como dizia Joana de Ângeles, que eu ame alguém, eu não posso tomar remédio por ela. Não posso. A lógica do amor, os próprios as antigas tradições falavam isso. Quando você diz, eu perdi, será que você perdeu ou o seu egoísmo não sabe confiar no Dharma? Porque só se perde o que nunca foi seu. A história que eu comecei a contar hoje do Ramayana, ele aceitou ficar separado por milênios da amada e não deixou de amar, nem ela a ele. Emmanuel, no livro Há 2000 anos, foi o último contato praticamente físico que ele teve com Lívia. Séculos depois, ela já estava avançando para outros planos, e eles iam passar mais tempo separados, mas se amando. Agora, é diferente o tempo da gente do tempo de Deus. Quando Kardec publica o Livro dos Espíritos, ele recebeu centenas de cartas, que constam muitas na Revista Espírita, de pessoas agradecendo que cometeu suicídio, que quando viram os textos no Livro dos Espíritos, abandonaram essa ideia, porque eles viram que esse era um egoísmo e que não ia resolver se matar. Ou a gente entende de ser humilde, de baixar nosso egocentrismo, aceitarmos a vontade de Deus com paciência, confiarmos em Deus, amarmos a Deus sobre todas as coisas. Ou então, tem dor, porque a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Então, eis uma reflexão. Quando Emmanuel disse para o Chico que ele estudasse, trabalhasse, se esforçasse no bem, Chico perguntou como é que ele ia manter aquele ritmo. Ele disse com 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina diária, leituras edificantes, lutar contra a preguiça. Não está com vontade de ler uma coisa edificante agora? Faça uma atividade, como a gente estava falando naquela hora, é recuperação constante. Somos doentes da alma, porque somos imperfeitos. Unidade, lembrar de Deus, e serviço, recuperação, unidade e serviço. São 3 lemas relevantes para nós, que devemos tentar praticar isso constantemente.
E para o evangelho de hoje, que é fazer o bem sem ostentação, ele diz em Mateus: tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles, de outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. E os espíritos começam comentando: fazer o bem sem ostentação é um grande mérito, ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. Eu vi um conto, e essa semana eu estou muito indiano, né? Mas vi um conto interessante dos contos indianos, dessa tradição antiga, que havia 2 discípulos muito obedientes e astutos para com o mestre. E o mestre, incentivando o aprendizado deles, eles diziam que queriam conhecer um sábio. E o mestre disse: pois eu vou apresentar a vocês um sábio, vocês merecem. Foi no fim de semana, todo mundo ia para a feira, né, no domingo, caminhando, e vamos lá, que é lá na montanha tem a feira, o sábio mora lá. E eles foram andando, várias dezenas de pessoas andando, levando animal, coisas para vender na feira, né? Iam os 2 aprendizes com o sábio, aliás, com o mestre. Foram andando, viam um porco que estava com o pé ferido, com a perna ferida, e o porco vinha mancando. O dono do porco, apressado, porque queria chegar cedo na feira, e eles estavam indo a pé, começou a bater no porco, para que o porco fosse mais rápido. E eles olhando aquilo, nada fizeram, nem o mestre, nem os 2 aprendizes. Mas um senhor idoso olhou e chegou para o dono e disse: não criticou, ele disse: senhor, por favor, você me permite eu carregar o porco? Aí o homem olhou assim, deve ter pensado: é doido, né? Carregar o porco. Aí levou, né? Aí os alunos perguntaram ao mestre: e aí, mestre, o que o senhor diz disso? Ele diz: é porque esse homem deve ser um pensador, uma pessoa que está buscando a espiritualidade. Uma pessoa que está buscando a espiritualidade, quando ele vê uma injustiça, ele tem que fazer alguma coisa, porque senão ele fica só pensando: o que eu não fiz, o que eu não fiz. Ele pensa nele. Eles ficaram calados, era o mestre deles, beleza. Passou, chegaram lá no canto. Quando chegam à casa do mestre, batem a porta. Quando abre a porta, quem era, aliás, na casa do sábio, quem era o sábio? O idoso que carregou o porco. O idoso não disse nada. Eles foram lá e com aquela coisa querendo perguntar, né? Eles ficaram assim primeiro pensando: será que ele vai dizer porque que a gente não foi pegar o porco? Ele não falou nada. Viva, deixa viver. Sério, eles pensaram: mas por quê, né? E foram e passaram um dia muito bom e aprenderam muitas coisas, e nada de falar do porco. E ele, muito solícito, sabe, ensinando a eles. Aí na hora de ir embora, eles disseram: rapaz, não me contei não, eu sei que o mestre me deu uma resposta, mas eu tenho que perguntar para o sábio por que ele carregou o porco. Aí eles chegaram e disseram: sábio, hoje à tarde a gente vinha e contaram a história do porco, né? A gente viu que era o senhor, por que o senhor carregou aquele porco? Aí o sábio olhou para ele e disse: porco? Que porco? Eles insistiram e viram que ele não estava brincando, ele não lembrava que tinha carregado o porco. Aí eles, se conformaram, foram embora. Pensaram que ele estava ensinando alguma coisa. E foram embora, todos os 3 calados, o mestre e os 2 alunos. Lá na frente o mestre deu uma risada bem alta. Aí eles disseram: o que foi, mestre? Ele disse: porque eu respondi a vocês sobre a vida do sábio pensando em mim. Porque eu sou o mestre, mas ainda não sou um sábio.
Então, se eu pegasse o porco, eu ia pegar porque eu ia ficar com aquilo na minha cabeça. E talvez eu passasse o caminho todo pensando, que porco pesado, fedorento, vai acabar minha roupa. Eu pensei em mim. E é por isso que eu não sou um sábio. Porque para um sábio, ele já faz o bem de uma forma tão natural e tão automática, que é como respirar. É irrelevante. Ele vê uma injustiça, automaticamente ele toma atitude sem bater em ninguém, sem agravar, sem agredir. É o normal, é o natural, como respirar. O sábio disse, já pensou, eu perguntasse aqui para nós, que horas foi que nós passamos 2 segundos sem respirar hoje? Quem lembra? Não lembra. Por quê? É automático. Para os instintos da matéria, nós agimos automaticamente. Ele diz, pois um sábio é um cara que ele começou a entender, olha, vontade, teve a vontade de mudar, aí começou a trabalhar, fazer tantas vezes, que ficou algo automático e tão natural, que um dia ele tem o merecimento de nem perceber que aquilo era pesado ou fedorento. Veja se não calha com fazer o bem sem ostentação. Contos que têm mais de 6.000 anos de idade já se ensinavam a lei moral. Olha o que os espíritos dizem. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito para o sábio. Porque aqui no Evangelho está falando no nosso nível, e que a gente ainda está procurando, ó, a fase, recuperação, procurando sabedoria, nos aperfeiçoando, mas ainda estamos muito longe da perfeição. Mas é um passo. Melhor do que o que ajuda e alega é o que, esse aí aliás é melhor do que o que não ajuda de jeito nenhum. Mas esse que ajuda e alega, um dia ele vai ajudar sem alegar, sem estar negociando com Deus. Para que um sábio, uma pessoa que conseguiu chegar a ser naturalmente bom, precisa negociar com Deus um espaço melhor, um caminho de felicidade, se ele sabe viver as coisas? Se ele sabe ir de carro e ir a pé, se ele sabe comer com açúcar e sem açúcar, se ele entende que ele não é como Paulo dizia, o que ele come. Não é o que nós comemos, e nós não vivemos do que comemos, dizem os nutricionistas e os nutrólogos. Nós vivemos do que o nosso corpo absorve. Tem gente comprando, pagando mais caro pelo ácido ascórbico de 2 gramas, quando o organismo só absorve até 1 grama por dia. Pode tomar 3, 4, 5, ele não absorve. Vai sobrecarregar o seu rim. Não vai fazer bem. Então esses contos nos ajudam tanto, e eu também estou tendo uma alegria muito grande de conhecer os textos do irmão X. Que textos maravilhosos. Eu ontem, nessa questão de fazer o bem sem ostentação, e é interessante que os espíritos nos ensinam por histórias também. Eu estava visitando uma casa de recuperação, de pessoas usuárias de drogas, uma casa que usa os métodos de NA, né, narcóticos anônimos, sem profissionais. A escolha, a casa é aberta, ninguém vai obrigado, só fica até quando quiser. E um dos filantropos de lá, que é um dos integrantes tratados, o quarto membro de Narcóticos Anônimos aqui no Ceará, ele atua lá. Ele dizendo que teve um problema, essa questão de grupos organizados aí de criminosos, ele estava com medo. E ele falando, e eu lembrei da história do Dharma, que a gente falou aqui hoje.
Se vier uma bala perdida e cair em mim, ela não estava perdida não. Assim como se alguém disser que me mata, só mata se estiver dentro da lei. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Calma. Porque se você se abalar, você abre a porta para as sombras. Aí ele disse, mas eu vou lá no centro espírita tal, que é um centro espírita muito conhecido aqui em Fortaleza, que o médium faz um trabalho parecido com o do Chico Xavier, de cartas. Eles todo sábado vão. Eu vou falar com o rapaz, ele foi me contar, que o cara sabia mesmo, recebia, que tinha uma história. Ou seja, ele estava abalado espiritualmente. E achava que a resposta ia ser quem? O médium lá no centro espírita, que faz cartas e que passa mensagens. Eu disse, eu não sei se vai te servir, mas eu acordei na madrugada e agora eu ando com meus remédios são os livros. Bota aqui, eu acordo, já deixo com a luz acesa. Acordar eu não brigo não, abro o livro e vou dar uma olhadinha. É bom que dá o sono. É uma folha, duas, um capítulo, mas também vai andando no livro. Eu disse, você acredita que eu acordei 2 horas da manhã? Já que nós não acreditamos em acaso, mas você acredita? Eu acordei na véspera de ir para lá e eu li um conto, né, uma história do irmão X, falando de um grande doutrinador que tinha no centro espírita, que era o dirigente do centro, e que tinha um espírito que apoiava os trabalhos do centro. Esse espírito, ele foi orientado pela espiritualidade superior para dar o suporte ao centro. Como alguns têm o Bezerra, enfim, irmã Sheila e outros, ele estava lá para dar o suporte. E assim muitos outros estão sendo trabalhados, né? Ou seja, tanta gente está aprendendo, quanto o espírito que está ajudando também está aprendendo. O espírito recebeu os melhores desígnios, ele querendo mostrar serviço, começou a mostrar os melhores desígnios, que as pessoas estudassem, que se esforçassem para melhorar, que aprimorassem a mediunidade. Ele disse que ninguém deu ouvidos. O pessoal não levava muito a sério essa questão do evangelho, de se transformar, queria mais era o fenômeno, a cura. Aí ele viu o dirigente começou a fazer perguntas particulares. Olha, fulano está com depressão, o que você diz para ela? Aí o espírito começou a atender ao dirigente. Aí dizia, rapaz, eu vou fazer um negócio e eu vou perguntar aqui o espírito. Aí tinha o nome do espírito. Fulano, aí invocava, ele já estava lá. Diga aí, que vai dar certo esse negócio ou não vai? Ele começou, ao invés de trabalhar as grandes questões, que é a reforma nossa, o desenvolvimento do reino de Deus dentro de nós, ficou trabalhando questões particulares. É um que morre, é um que não sei o quê. Resultado, tudo que esse homem ia fazer e o povo ia fazer, lotava o centro para perguntar ao cara o que é que ia fazer, e ele ocupava o espírito. Enfim, a vida dele só fazia se tivesse o espírito para orientar, e o espírito acabou só vivendo de orientar esse dirigente. Cadê a discussão sobre a evolução dos dois? Pasmem, né? E todo mundo procurava, rapaz, esse homem responde tudo, esse é o homem. Passou, ele desencarna. É assim o livro Reportagem de Além Túmulo. Todos os contos são assim. Aí desencarna, ele pensou, não, eu vou ser recebido no céu, eu era uma grande autoridade, vou ser recebido logo no céu, logo assim, e aquele espírito deve ser o mais evoluído que tem, porque ele me respondia só tudo. Aí ele ficou impressionado. Quando ele viu, ele para no umbral, quando vê nas regiões em que ele estava, o espírito estava com ele, um espírito comum. Ele pensava que era um espírito de autodesenvolvimento, né? Isso que foi que houve. Você não era dos membros da alta espiritualidade, não. Você era tão atento e disse, rapaz, eu realmente fui orientado pela espiritualidade superior.
como eu comecei trazendo ideias de estudo, de desenvolvimento de estudo, de cada pessoa tentar desenvolver o reino de Deus, mas ninguém dava ouvidos. Você era o dirigente, aí você começou a responder questões pequenas das pessoas, mas eram tantas as questões, que eu comecei a levar a minha vida todinha só fazendo o que você mandava. Você dizia, amanhã eu vou abrir uma rota de venda, sei lá no Conjunto Ceará. Aí eu ia lá, você me perguntava, eu ia lá para o Conjunto Ceará para ver se a rota era boa, e eu voltava para lhe dizer. Você ia fazer um negócio, aí se o cara tinha dinheiro, você me perguntava, eu ia saber e vinha lhe dizer. Não tem espírito que conta com detalhe? Aí diz aí que quando eu voltei para procurar a espiritualidade superior, que tinha me indicado para você, eu não achei mais. Ou seja, o espírito se perdeu e o médium se perdeu. Interessantíssimo esse livro, Reportagens de Além Túmulo, dos anos 40, viu? Aí disse, olha, o papel do centro espírita é tentar, exatamente como diz no Boa Nova também do Humberto de Campos, desenvolver o reino de Deus dentro de cada pessoa. Não é buscar prosperidade nisso, daquilo, a prosperidade ela é interna. É a gente saber lidar com os nossos problemas. Sabemos acreditar em Deus, confiar em Deus, tentarmos ser melhores do que nós mesmos. E irmos usando o nosso livre-arbítrio para resolver os nossos próprios problemas, que a espiritualidade vai estar do nosso lado, se nós estivermos no caminho da luz. E eu achei super interessante isso. Aí eu falei isso pro rapaz. Aí ele ficou calado, né? E eu tomando café e ele ouvindo. Eu disse, eu não sei. Eu estou sentindo que eu tenho que dizer que eu li, acordei só para ler só li esse capítulo. E não falei mais nada. Porque o modo que ele estava falando é como se ele fosse buscar a resposta lá no centro. Quantos não têm procuras particulares? Não confiam em Deus? Não querem seguir as leis naturais? Não querem resolver os seus próprios problemas? Aí eu só fiz contar a história. E se Deus permitir, eu vou ampliar os meus estudos disso, que agora, se eu puder, eu vou fazer evangelho agora só contando história. Porque tem história demais, tão interessante. Resultado, ele começou a mostrar a casa lá, que eu levei umas pessoas para olharem. Lá na frente, olha como é poderosa a palavra. Eu não falei mais nada, fomos caminhando. Lá na frente ele olhou para mim, Ana, aí disse assim, eu acho que isso são as sombras, não é? Eu disse, será que você está me perguntando? Sombra só entra onde tem sombra. É uma lei natural. Para quem está discutindo aí política, não tem nenhum que tenha, aliás, caído, que não tenha deixado um buraco, uma vaga aberta. Não tem nenhum aqui, eu acredito, que em qualquer momento em que caiu, se entregou ao desespero, não tinha um lugar aberto dentro. Quem reconhece a pior dor que você já sentiu, se você não deixou a vaga aberta? Não tem, só entra escuridão onde tem escuridão, e só entra luz, se você quiser que a luz entre. Aí eu achei interessante, ele disse, é mesmo, né? Eu acho que eu estou fraquejando na minha espiritualidade. Eu disse, eu não sei. Quem sabe é você. Mas eu tenho aprendido que não adianta só prestar serviço. Às vezes você é um grande servidor, não tem isso, né? Trabalha demais, ajuda os outros, ajuda a família, mas você não se espiritualiza. E a primeira mensagem para o Chico foi, estude. Depois é que trabalhe, depois se esforce no bem. Aí você vai fazer as três coisas ao mesmo tempo: recuperação, unidade e serviço. Estude, trabalhe e se esforce no bem. Não adianta ser só um trabalhador que cumpre horário, que vem, mas que não se aprimora. Não adianta ser um pai hoje, que ele é bom, mas que ele não tenta ser um pai melhor amanhã.
Porque o serviço faz a gente se aprimorar. Quando a gente nasceu, era muito fácil ser filho, não era não? Porque era tudo na mão. E o serviço de filho, ele aumenta porque com o tempo os pais vão começar a precisar de nós. E aí é que nós vamos dizer, é meu pai, é minha mãe. Por quê? Porque toda a vida foi, e o tempo foi passando, eu fui me fortalecendo, eles foram precisando de mim, e eu fui ficando cada vez mais filho, por escolha. Ou seja, a chamada espírita, gente, é para aumentar o serviço, mas tem que se espiritualizar para fazer com gosto, para entender, para fazer com amor. A gente começa a escutar história, ler história, aprimora, porque a gente começa a enxergar uma coisa diferente do que a gente enxergava. É como a gente começar a ter uma perda de visão e botar uma lente. Ou seja, a cada dia as coisas se aprimoram, mas a gente se sente melhor se a gente entender o papel, se a gente entender que existe Deus, se a gente entender que não está perdendo tempo cuidando de pai, de mãe, de quem precisa, cuidando dos nossos e cuidando dos outros quando a gente pode. Que isso não é perder tempo, isso é a lei natural, que é a lei de amor, é a lei de serviço, é a lei de caridade, é a lei de justiça. Ah, mas você tem sorte, porque seu pai não é doente, o meu é muito doente, desde novo. Olha o Rama, olha Jesus, seja feita a vontade de Deus antes da minha. Olha Jó, no Antigo Testamento, o Senhor me deu, o Senhor tirou. E se for da vontade do Senhor, Ele coloca tudo no lugar novamente. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu retornarei para lá. Que linda mensagem de Jó. Mas a tradução que eu achei mais linda, ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá, mas eu não blasfemarei contra o Senhor. Que lindo, que forte. Ou seja, papel de filho ele não acaba, papel de pai ele não acaba, papel de irmão ele não acaba, papel do espírita também não acaba. Nós estamos em recuperação, precisamos estudar para manter a unidade e prestar muito serviço, tudo ao mesmo tempo. Quando a gente vai estudando mais, mantendo a unidade, vai prestando serviço com mais gosto, amando e se sentindo útil, melhorando e tentando fazer como o sábio, para a gente concluir o de hoje. Está demorando mais porque está tendo mais atendimentos. Que não é para sair pensando no rapaz que está falando, nem na moça. É para sair pensando, se for bom, em cada um aqui, pensando na sua própria vida e fazendo com que você enxergue a vida melhor, para ser uma pessoa melhor, porque ninguém está pronto, nós todos estamos em aprimoramento. E no final de todas essas coisas, no caso de fazer o bem sem ostentação, não custa nada lembrar do que Dom Helder falava quando questionavam Dom Helder Câmara se ele era vaidoso ou não era, porque muita gente batia pau, muita gente chamava Dom Helder, e ele dizia: eu me lembro do dia em que Jesus entrou em Jerusalém, todo mundo com o raminho na mão, chorando, emocionado e batendo palmas para Jesus. Toda vez que eu estou falando em nome de Jesus, porque eu sou um padre, Dom Helder dizia, e que as pessoas batem palma, e que as pessoas reconhecem o trabalho, eu me imagino nesse dia, sendo eu o jumento que carregava Jesus. Então eu não tenho vaidade com isso, porque eu sei que as palmas não são para mim, as palmas são para Jesus, os ramos são para Ele, a glória é dele, que foi o melhor exemplo de moral que já pisou nesse planeta. Isso é forte. Isso
é uma parte da compreensão sobre fazer o bem sem ostentação. É fazer com naturalidade. É não negociar com Deus. É aceitar os desígnios, se esforçar sempre no bem. Só isso. Que Jesus, com toda a sua iluminação de Cristo, possa abençoar nossas mentes hoje, nossos pensamentos. Que a gente tenha uma noite hoje de retorno para casa, de sono maravilhosos. Que nós possamos perdoar tudo o que tem de mágoa dentro dos nossos corações hoje. Que a gente, nessa semana, possa evitar o máximo possível as críticas. E que nós assumamos cada vez mais a responsabilidade pelas nossas vidas. Não existe tempo para Deus, mas Ele só vai nos receber quando nós estendemos a mão e quisermos voltar para Ele, como a questão do filho pródigo. Mas na hora que a gente quiser, Ele está lá com os braços abertos, uma roupa nova e uma festa para nos receber. Muita paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz.